Bom dia a todos novamente, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estar aqui novamente nessa manhã, nesse domingo, né? Acabei de meditar aqui em Mateus capítulo 23. Vamos fazer aqui mais um vídeo aqui, uma meditação, do livro de Mateus, capítulo 24. E fala aqui sobre a predição do final dos tempos. Jesus aqui ele fala sobre a previsão que ele teve, né, sobre o final dos tempos. Vamos aqui meditar mais um capítulo, né, Mateus 24. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Aquele templo em Jerusalém, né? Ele entretanto lhe observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Bom, se a gente pegar, né, amados, a gente vê que essa profecia ela se cumpriu. Ela se cumpriu quando, 70 anos depois de sua morte e ressurreição, quando Antigo Epifânio, né, os romanos invadiram e tomaram, né, ali o templo, destruíram o templo. E ali foi dispersado, né, os judeus entre as nações. Muitos fugiram, né, para os montes. Acabaram sendo espalhados, né, entre as nações. Para você ver que o anticristo se assentou, né, ali, destruindo o templo, se assentando no santuário lá, né? E ali os judeus foram dispersados, né? Continuando aqui, versículo 3, princípio das dores. Jesus, tendo se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e no final dos tempos. Aqui os discípulos perguntaram para Jesus, né? E Jesus revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos espereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Bom, guerras a gente não é de hoje, né? Quantas guerras não têm acontecido desde aquele tempo? Quantas guerras não aconteceram, né? Mas ele fala aqui, ó: não se desesperem, porque é preciso que tais coisas ocorram. E ele fala aqui, ó: muitos viriam como: eu sou Cristo, eu sou Messias. Quantos já não tem vindo aí, apareceu, né? Eu sou o Salvador, eu vou mudar a situação, eu vou salvar a nação. Cuidado, amados. Cuidado com político também, tá? Que tem sobrenome de Messias. Que não é o que vocês pensam, não, tá? Versículo 7. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Isso já vem acontecendo. A tendência é piorar. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E vós sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Olha aqui, mano. Então tem que estar preparado, mano, para ser odiado. Quando você prega o verdadeiro evangelho, quando você prega contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra a mentira, contra o falso Cristo, então você é odiado, né? As pessoas não gostam quando você fala a verdade. Então se tornam odiados porque são seguidores de Cristo.
A gente vê também, muitas vezes, retaliação das trevas, né? O inimigo sempre vem para tentar, né? Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. Quantos escândalos, amados, temos visto, principalmente nas igrejas de hoje, fazendo do Evangelho um escândalo. O Evangelho não é para ser escandalizado, irmãos. O Evangelho é para ser pregado, para salvação e libertação das almas. Tem dois porém, quando você prega a verdade, o verdadeiro Evangelho. Ou ele liberta, ou ele vem para salvação, ou ele vem para juízo na vida da pessoa. A gente quer que seja salvo, né? Porque o Evangelho ele foi pregado para libertar as pessoas do engano. Né? Jesus ele pregava o Evangelho para que as pessoas fossem libertas, né? E os olhos se abrissem. Né? E aqueles que aceitavam, né? Aí fala aqui, ó. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas, amados? Que tem pregado por aí aquilo que o povo quer ouvir. Tem pregado dinheiro, prosperidade, que a sua vida vai ser boa. Né? Teologia da prosperidade. Fica pregando revelação, profecia para a tua vida. Né? Que a sua vida vai ser abençoada e não sei o quê. Eu sei que a gente tem que abençoar uns aos outros. Sim, concordo. Jesus fala, né? Abençoai uns aos outros, mas também exortai uns aos outros. Mas quantos profetas têm profetizado aquilo que Deus não mandou, né? Profetizando curas aí, maravilhas, fazendo sinais. Cuidado, amados. Cuidado com muitos falsos profetas que nem todos seguem as Escrituras. Tem pastores, amados, que buscam ensinamentos em outras crenças. Vai buscar ensinamento em outras crenças, entendeu? Mas não seguem a palavra, não pregam. Às vezes buscam em outras crenças para trazer cura para a igreja, para fazer milagre, para poder aparecer aquele monte de gente, para lotar a igreja. Só que eles não pregam contra o pecado. Tem igrejas que é assim. Na minha cidade tem. Homens se vestem com aparência, mulher como pastora, buscam em outros meios, ensinamentos, usam o nome de Jesus, só que você não vê falar de pecado. Só tem cura. Eu falei, nossa, a igreja é boa, hein? Só tem cura. Revelação, profecia, mas não tem pecado. Mas não fala do pecado, mas não prega ensinamento. Cuidado. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Então tem muita gente, amados, que vai buscar ensinamento em outros meios. Aí vai lá buscar no hinduísmo, e depois vai lá, monta uma igreja e usa o nome de Jesus. Aí vai lá no Allan Kardec, no espiritismo, aí abre uma igreja e usa o nome de Jesus. Olha só como é que o inimigo faz, né? Falsos profetas. Só que aí não prega, não fala do pecado, não prega arrependei-vos, não fala de salvação, não tem escatologias falando sobre a volta de Jesus. Enganando a muitos. Aí fala aqui, ó. E enganarão a muitos. Então eles buscam em outros meios o aprendizado, mas não buscam na palavra de Deus. Não buscam na sabedoria divina, através da Escritura. Mas buscam em outros meios, em ensinamentos. E depois abre um templo, funda uma igreja. Olha só, enganos. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muitos têm surgido. Né? Agora, quando você prega aqui o Evangelho, você usa o ensinamento da palavra aqui, os ensinamentos de Jesus. Ah, mas demora muito a ter resultados. Aí vai lá naquela igreja que o cara aprendeu em outras práticas, culturas, pagãs.
Porque lá o resultado é mais rápido. Nem tudo é do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado, irmãos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor será. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Habitado como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Aí fala aqui agora da grande tribulação. E assim, quando virdes a profanação horrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quando aconteceu isso, amados? Isso aqui aconteceu quando o antigo Epifânio, quando Roma invadiu Jerusalém 70 anos depois da morte e ressurreição. E ele falou, a profanação se assentar no lugar santo. Então ele já vem, né, vários anticristos. Né? Fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela. E aquele que estiver no campo, não volte. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas, para que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra, nem no inverno, nem no sábado. Por que nem no inverno, nem no sábado, irmãos? Porque o inverno e o sábado era o dia do Senhor. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem mais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne será salva. Então agora, né, que estamos vivendo aí, a tendência, né, a história está se repetindo, né? O que aconteceu aqui, lá naquela época, quando o antigo Epifânio invadiu, o Império Romano vem dominando, né? E agora a história vem se repetindo, né? Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Aquele tempo será encurtado, irmãos. Então, se alguém anunciar, veja que está Cristo, ou ele ali, não acredite. Pode reparar, irmãos, que a gente vê que os dias estão cada vez passando mais rápido, né? As coisas o tempo está passando mais rápido, está voando. E cada vez mais será encurtado. E quando tiver mesmo na grande tribulação, aqui já aconteceu, essa história vai se repetir. Nesses tempos futuros que estamos vivendo. Vai se repetir, já está se repetindo, né? Quem que vem dominando o último império? Roma, né? Foi o antigo Epifânio. Depois, com o tempo, foi destruído, né, pelos ostrogodos. Aí o papado voltou, né? Império Romano, né? O Vaticano, o Império Romano, se levantou de novo. Foi curado, né, pela chaga de morte. Olha que interessante. E eles, tá aí, né? E agora vai levantar aí o falso profeta aí, né? Vem preparando tudo, né? O ecumenismo, preparando para levantar o homem do pecado, né? O filho da perdição. E apostasia, né? O que é apostasia? Apostasia, amados, é o esfriamento da fé. As igrejas hoje se tornaram apóstolos, né? Você pode ver que os pastores, muitos, eles buscam conhecimento em outras culturas, em outras religiões, outras crenças pagãs, e abrem uma igreja, um templo. Só que não prega mais contra o pecado. Só prega cura, só prega bênção, só prega revelação, só prega profecia. Não pregam as escrituras. Não aprofundam nelas para as pessoas entenderem a palavra de Deus e conhecer realmente a palavra. Então eles pregam o quê? O que convém a eles. E assim lota a igreja. Quando você prega o verdadeiro evangelho, ninguém gosta de ouvir.
Você prega a benção, a vitória, mas a pessoa que está no pecado? Como que eu vou ter benção e vitória se eu estiver no pecado? Como que eu quero que as coisas mudem na minha vida se eu estiver em pecado? Viu? Então, como que a pessoa teve um milagre se a pessoa está vivendo de qualquer jeito? Será que esse milagre é verdadeiro? Temos que tomar cuidado nisso. Olha aqui, ó. Versículo 23. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ele ou ali, não acredite. Pois levantarão falsos cristos. Quantos falsos cristos não tem se levantado, amados? Henrique Cristo, que apareceu um aí falando que era Jesus, Henrique Cristo. Não precisa nem falar que isso aí são... Isso aí já está na cara, né? E quantos falsos cristos não têm se apresentado ao mundo, né? Falsos messias. Eu vou salvar a nação. Políticos, né? Com sobrenome de Messias. E o povo lá endeusando o homem. Como se fosse o Salvador. Né? O povo que não lê Bíblia. E falsos profetas. Apresentando grandes milagres e prodígios. Para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Outro dia o cara quis colocar a mão em mim, começou a querer orar em língua, sei lá, cerebral, que língua estranha que ele estava orando, e falou que vinha de Deus. Falou, opa, pode parar. Não. Por quê? Porque eu sei o que é oração em línguas. Mas por que Deus ia falar em outra língua que eu não entendo, se ele poderia falar na minha própria língua? Eu usar a boca do cara, sair fora. Não aceitei não. Temos que tomar cuidado, irmãos. Vede que eu pronunciei a voz. Portanto, se vos disserem, ei que ele está no deserto, não saia. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acredite. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres. O que é um relâmpago, mano? Que sai do oriente e brilha até o ocidente. Um raio. Né? O relâmpago, ele é rápido, né? Um flash. Coisa de minutos. Então vai ser muito rápido. Vai ser um piscar de olhos. O céu vai se abalar, a terra vai tremer em um dia. O céu vai, né? E vai vir como um raio, né? Para buscar a igreja. Só que é onde vem, né, o arrebatamento. Vamos continuar aqui. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Se a gente pegar, amados, a gente vê que a Terra está bem mudada, né? Pode ver que a Terra deu uma mudada. Questões climáticas, tudo. E se você vê também a posição do Sol, a posição da Lua, né? Você vê que o Sol também já foi provado pelos cientistas, né? Que ela está com uma mancha negra 10 vezes maior que a Terra. Então você vê que o Sol está escurecendo, né? Você vê, é um sinal de que realmente o que está escrito aqui está acontecendo. Ainda não chegou a escurecer, mas vai acontecer, né? A Lua não dará mais sua luz. A Lua vai se tornar vermelha, né? Como sangue. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando na nuvem do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e a estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus.
Aqui Jesus não vai nem pôr o pé na terra. Reunirão seus eleitos. Vai ser um piscar de olhos, amados. Vai tirar. Vai ser como um relâmpago. É onde vai acontecer o arrebatamento. Isso vai acontecer após a última, aqui fala, né? O som de trombeta. A última trombeta. 1 Coríntios 15, do 51 ao 53, fala. Vou mostrar aqui, amados. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Eis que vos declaro o mistério. Nem todos adormeceremos. Nem todos vão provar a morte. Essa é a vinda do dia. Mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Olha aqui. Ao som. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A última trombeta. Pois é impreterível que este corpo que se perece se revista de incorrupção, e o que é mortal se revista de imortalidade. O que vai acontecer? Nossos corpos serão transformados num grande dia. Quando soar a última trombeta, amados, ao som da trombeta, como Jesus fala aqui, ó, versículo 31 de Mateus 24. O meu corpo, o seu corpo, amados, vai ser transformado. Seu corpo vai ser transformado. O poder, a morte não vai ter mais poder sobre você. Não terá mais a morte. O seu corpo vai mudar. Seu corpo vai se transformar. Vai ser 100% glorificado. O pecado não vai ter mais poder. Aí vem aqui, ó, versículo 54. No momento que este corpo perecível se revestir de incorrupção, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi a morte pela vitória. Ou seja, você suportar tudo até o fim, amados. Suportar as tentações, né, os desejos da carne, resistir ao mal, resistir ao pecado, não fazer o pecado. Eu sei que nós somos, ninguém é perfeito, né? Todos os dias temos que orar, buscar o Senhor, pedir: Senhor, me revista com teu poder e toda a sua glória, para não cair, Senhor, por causa da nossa natureza. Então a gente só vai conseguir ficar 100% mesmo, quando Jesus voltar. Aí ele vem buscar, né? Aí vai ser como um raio, vai ser como um relâmpago, né? Vai ser rápido. Olha que interessante, né? Estamos vivendo isso, né? Vamos chegar a esse ponto aqui. Após a última trombeta. Aí você vai lá e lê as trombetas em Apocalipse. Quando vai acontecer. Mas o dia exato, né? Não sabemos. A lição da figueira, o dia do Senhor. Ah, peraí, em questão da última trombeta, vou pegar aqui a última trombeta. Olha o que fala na última trombeta. As pessoas têm uma noção quando vai acontecer. Eu vou ler aqui a sexta trombeta primeiro. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta. E ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados, junto ao grande rio Eufrates. Você sabia que esses anjos, amados, estão presos no rio Eufrates? Você sabia que o rio Eufrates está secando? Foram então soltos 4 anjos, que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano,
a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos eram de 20 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros e as montarias que enviam a visão tinham aparência, a armadura eram vermelha como fogo, como jacinto e amarela como enxofre. A cabeça das montarias parecia de um leão e as suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos, destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morte uma 1/3 parte da humanidade. Esses cavaleiros, amados, armas de guerra, né? Armas de fogo. Então, na visão, ele viu, né, um cavaleiro, né, milhões. Então, se tornam armas, guerras, né? É o que vai acontecer. Quando o rio Eufrates secar, vai ser o caminho para eles invadir Israel. É onde entra a figueira. Portanto, aprender com a parábola da figueira, pois quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando vir de todos os acontecimentos, sabeis que está muito próximo às portas. Quando Israel apareceu de novo, em 48, reconhecido pela ONU. Aí fala aqui, ó, com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Olha que interessante. Quando Israel se retornou, né? Essa Israel entre aspas, né? A cidade de Jerusalém, né? Que rejeitaram o Messias. Continua ainda, né? O Talmud desrespeita Jesus. Blasfema. Então, quando os rios secarem, esses 4 anos serão soltos e virão esses cavaleiros para destruir Israel. Vai vir por ela. Aí a 6ª trombeta, quando acontecer isso. Aí depois, a 7ª trombeta. Cadê aqui? Sétima trombeta, vamos ver aqui. Aqui. Então, o 7º anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes de trovões que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, e declararam: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, profetas, os teus santos e os que temem seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruir os que assolam a terra. Deus vai destruir, né? Os que destroem a terra. Neste momento se abriu o santuário de Deus no céu, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Então, vai acontecer o quê? Após a última trombeta. Na hora que esse rio secar completamente, e já está secando, né? Já foi falado, se você pesquisar por aí já está acontecendo. Ele for seco, permanente, secar de vez, esses 4 anos serão soltos. E aqui é interessante que na 6ª trombeta ele fala aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3. Aí você vem aqui, ó. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai.
Tudo tem a hora exata, né? Que esses 4 anos vão ser soltos. É daquele dia, né? E a hora. Nem os anjos do céu sabem. Somente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião a chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida, comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão nem perceber, irmãos. Vai ser tão rápido que as pessoas vão estar comendo, bebendo, né? O que vai acontecer, né? Vão estar contentes, agora é paz, agora é segurança, aí vão estar comendo, festejando, né? E comendo e bebendo, alegres, né? Aí o Senhor vem e arrebata. Aí fala aqui, ó. Vai ser como um relâmpago, né? Vai ser como um raio, sai do ocidente do oriente. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Um será arrebatado e outro ficará para trás. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado e outro deixado. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Temos que vigiar, irmãos. Temos que estar vigiando todos os dias, toda hora. Não é fácil, irmãos. Toda hora temos que estar vigiando. Porque não sabeis o dia e a hora que virá o vosso Senhor. Contudo, entendeis isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Porquanto ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos espera. O Senhor vai vir na hora que a gente menos esperar, irmãos. Quando a gente menos esperar, Ele vai vir. Aí fala aqui, ó, o destino do bom e do mau servo. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa, para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Então temos que ser um bom servo, irmãos. Né? Sábio, fiel. Né? Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor demora, e por isso passarei a agredir os meus conservos, e comer e beber com os beberrões. Ou seja, as pessoas, o mau servo, o que ele vai fazer? Ele vai agredir os irmãos, os seus conservos, né? E vai voltar para o mundo, né? Vou comer com os beberrões, vou participar das festas, né? Da bagunça. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor punirá com toda a severidade. Ele dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Então a gente tem que ser um servo fiel, amados. A gente não pode ser um mau servo, né? Não agredir os nossos conservos e nem sair comendo e bebendo com os beberrões, participando, né, das coisas mundanas. Não, temos que estar atentos, vigiando e estando em comunhão com os irmãos, com seus conservos. E não agredi-los, né? E sim, estarmos juntos, né? Amém? Amados, que fique então de exemplo essa meditação, que ela sirva para nosso crescimento espiritual. Estamos aqui para meditar, para compartilhar a palavra. Que o Espírito Santo venha dar direção para a tua vida, venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor esteja, né, com cada um de nós todos os dias. E que Deus nos guarde, né? Que nos proteja, Pai, de todo mal. E que Deus abençoe, amados, a vida de cada um. Amém? Fiquem na paz, meditem, reflitam. Peguem as escrituras, estudem. Deixe o Senhor falar.
E não deixem ser pegos, irmãos, de surpresa. Vigiemos, né? Todos os dias, né? Para que não caiamos, né? E quando alguém cair, irmãos, quando alguém cair, por mais que a gente vigie, a gente é ser humano, né? Por causa da natureza, a gente pode cair. Qualquer um. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é um super-homem aqui que não aguenta ficar, né? Então, vigie. Vigiemos. E quando a gente pecar, mas lembre-se, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequem, mas se alguém de vós pecar, temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Temos um advogado, temos onde recorrer, irmãos. Somente a Ele devemos recorrer. Não é para recorrer a santos, ou Maria, outro não. É para recorrer a Cristo. Porque só Ele pode nos ajudar, irmãos. Então, vigiem, né? Procurem, né? Vigiai. Não pecar constantemente, como muitos. O que é pecar constantemente, irmãos? É continuar no pecado. Continuado. Igual o irmão prega, né, na rua, o irmão Manuel, né? Pecado continuado. Vamos supor, a pessoa fica lá na pornografia e ela fica constantemente naquele pecado. Ou fica na mentira e constantemente fica mentindo para as pessoas. Ou fica, como é que fala? Qualquer tipo de pecado, né? Praticando constantemente. Então temos que estar todos os dias, irmãos, atentos. Por causa da nossa natureza. E a gente só vai ser revestido quando Jesus voltar, né? Completamente seremos revestidos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Espírito Santo conduza vocês e dê direção. E fortaleça a sua fé na palavra, meditando, orando, buscando. Isso aí para todos nós. Fiquem com Deus e um ótimo domingo.